Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Publi, um podcast idealizado pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade FAMetro. Eu sou a Alice e hoje nós vamos dar início a essa jornada pelo mundo da comunicação. Aqui nós vamos conversar sobre estratégias, tendências e bastidores desse mundo da publicidade. Eu sou a Luane e para começar o nosso primeiro episódio, escolhemos um tema que ganha muito atenção esse ano, que é o marketing político. E para dar início a essa conversa tão especial de hoje, a gente convidou um torcedor do Garantido assíduo, Manauara, e que já trabalha mais de 10 anos nessa área do marketing político. Seja muito bem-vindo, Bruno Rodrigues. Obrigado pelo espaço, obrigado por ser o primeiro convidado, me sinto honrado em participar aqui com vocês. E estou aqui para tirar algumas dúvidas e aprender junto com todo mundo aqui. Bruno, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Bom, eu comecei na parte de política bem na adolescência ali, acompanhando os movimentos estudantis e etc. E um pouco incomodado com aquilo tudo que a gente via, o porquê que faltava luz nos bairros, o porquê que faltava água encanada, os fatos do nosso cotidiano. Não tenho nenhuma pessoa envolvida com política na família, mas sempre gostei de ouvir rock nacional, então aquilo me gerou um certo incômodo. Aí eu sempre fui um pouco incomodado com algumas situações e falei, cara, eu vou aprender o que é política. Então, com 13 anos, 14 anos, comecei ali nas redes sociais, fazer algumas publicações. E naquele período, alguns políticos, assim, bem embrionário, né, em 2015, 2016, começaram a me acompanhar pelas redes. E eu só fiz unir um pouco do que eu já gostava de estudar e aprender, que é comunicação, que é política, e juntar com com a minha maior paixão, que é fazer comunicação. E aí nasceu um pouco desse processo aí de juntar a política com fazer comunicação. Então, Bruno, você pode falar um pouco sobre a sua formação acadêmica pra gente? Posso. Como eu falei, eu procurei aprender sobre política, né? E aí eu resumo aqui que tudo que eu faço na minha vida tem a ver com política. É até um texto que eu tenho na minha rede social, onde eu falo que tudo na minha vida é política. Então, eu posso falar aqui de alguns cursos a nível nacional e internacional que eu participei. Eu sou o único amazonense formado pelas as duas maiores escolas políticas de formação política eleitoral do Brasil, o Renova BR e o Politize. Eu tenho alguns cursos também de algumas pessoas que vocês podem conhecer, Paulo Cuenca, de alguns outros magos, né, da comunicação digital. Mas, como eu falei, tudo que eu converso e todas as análises que eu faço, eu sempre tenho que trazer alguma questão política por trás. Ah, Bruno, então tu é formado em jornalismo, publicidade. Não, eu sou da área das ciências humanas, pedagogia, aqui da UEA, aqui pertinho, aqui na frente. Fiz alguns períodos também de psicologia na UFAM, mas tudo que eu aprendo, eu trago para dentro da comunicação política. Então, o curso de pedagogia foi, para mim, e de psicologia, enriquecedor demais, porque a gente trata da formação cognitiva da primeira e segunda infância. Então, a gente entende como é que funciona a mente das pessoas a partir da sua formação. Para quem trabalha comunicação política e estratégia de comunicação política, sentir como as pessoas pensam e o sentimento delas, social, e juntando isso da forma estratégica que a gente trabalha com comunicação, para mim é perfeito. Então, a minha formação em si, acadêmica, é na área da educação, mas eu vivo comunicação a todo momento, há mais de 12 anos trabalhando com isso. E, em resumo, é isso. Senão eu vou ficar falando aqui de cursos e cursos e cursos que eu já fiz aqui em Manaus e em alguns lugares também, que eu acho que só vai agregar um pouco nesse sentido. Mas eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por educação e sou apaixonado por trabalhar comunicação política. Que legal, Bruno. Quando a gente pensa em marketing, né, a gente sempre tem uma dúvida entre marketing político e o marketing eleitoral. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre essa diferença? Posso, vou trazer alguns exemplos aqui. E para ser bem prático na resposta, depois eu acrescento um pouco da ideia. O marketing político em si, eu digo que ele está basicamente em tudo. Construção de imagem, construção de narrativa. Esse momento que a gente vive hoje de pré-campanha eleitoral é o momento do marketing político. Então é um momento onde, vamos supor, você quer ser candidata a deputada. E aí, poxa, você hoje é acadêmica do curso de publicidade da Universidade FAMetro, da FAMetro.
E aí, poxa, então eu quero me apresentar para os meus seguidores, quero me apresentar para a minha comunidade, quero me apresentar como alguém que merece futuramente o voto. Então esse daí é o marketing político. Quando você começa a construir a sua identidade, construir a sua narrativa, se apresentar como uma opção, seja de voto ou não. E aí, no período eleitoral, a gente pega todo esse crescimento de narrativa, de imagem, de construção de pautas e busca novas estratégias para o objetivo final, que é o voto. É como se vocês estudassem aí o semestre inteiro para um dia especificamente resolver tudo que é o dia da prova. E a prova é a eleição, que é o marketing eleitoral. Marketing político, construção de imagem, construção de narrativa, marketing eleitoral, estratégias para conseguir o voto. Eu acho que ficou um pouco mais claro aí para quem está nos acompanhando. Interessante, Bruno. Falando um pouco sobre essa diferença, eu queria saber como é que é o processo dos bastidores e o tempo de preparação. Tipo assim, se prepara com 6 meses, 2 anos, como é essa... Varia muito de político para político. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu não vou citar nomes, mas quem acompanhar vai saber de quem eu estou falando. Nós temos políticos que têm grande relevância nas redes sociais e já é uma turma que, se colocasse como candidato, a eleição fosse amanhã, esses já estariam supostamente com o pé na vaga. Agora uma pessoa que nunca teve contato com comunicação digital, que nunca teve contato com a mídia tradicional, que não tem um nome ainda, que está ali nos bastidores da política, esse cara vai ter um pouco mais de trabalho. E aí começa toda uma construção que não passa em si somente pela comunicação. Vamos voltar aqui para a parte do marketing político. Você tem que entender que antes de se candidatar, para seja qualquer cargo que você for querer ser candidato, você passa por uma aprovação anterior, que é a aprovação do partido político. Então, que para você ser candidato, você tem que ser aprovado por um partido político para compor aquela chapa e ser candidato. Agora, como é que é os bastidores disso daí? Tem gente que nunca fez comunicação política, mas é um grande empresário de Manaus. Então, ele tem um peso a ser colocado na mesa na hora de negociar se ele pode ser candidato ou não. Mas também tem gente que não tem R$1 no bolso, mas tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Esse cara também tem um certo poder de negociação para se colocar como candidato. Então, os bastidores da política e da comunicação em si passa por tudo isso. É um campo bem grande mesmo. Eu digo que na estrutura política a gente só vê os astros, né? Que é a turma que está ali colocando o nome à disposição e etc. Mas acreditem, tem muita gente por trás disso daí para que a gente consiga, pelo menos, lançar um candidato. Então, para lançar já é complicado. Imagina um período eleitoral quando a coisa começa a pegar. Então, é por isso que a gente vê aí, eu estava conversando até com a professora subindo no elevador para cá, que nós estamos no finalzinho de março. Se essa conversa fosse acontecer daqui a 2 semanas, eu acho que já seria bem difícil da gente conseguir ter um tempo numa segunda-feira para a gente conversar, porque a partir do momento em que se fecha a pré-lista dos candidatos, que é no dia 4 de abril, e aí a coisa começa a ficar mais feroz, a gente diz assim, na comunicação. Não só para os comunicadores, como também para a turma que faz partido político, mas principalmente para os pré-candidatos. Entendam? O período pré-eleitoral oficialmente nem começou ainda. E já está uma loucura a cidade aí, com pré-candidatos a governo, pré-candidatos a deputado federal, senador e deputado estadual. Então já começou bem quente o negócio. Sim, a gente imagina. E aproveitando que você falou sobre redes sociais, né? Qual é o papel importante das redes sociais nessas campanhas? Eu digo que hoje o papel da rede social ele é extremamente importante no sentido de começar uma democratização da tua imagem. Vou dizer assim, democratizar por quê? Por mais que a gente tenha ali o método tradicional de se fazer política, e eu vou já falar sobre ele, a rede social trouxe para a gente, além de uma forma melhor de se comunicar, não ser aquela coisa tão engessada da televisão e etc., a gente tem aí um tempo para conseguir lutar por espaço. Então, vocês sabem muito bem que a rede social, a briga não é pelo melhor tipo de conteúdo, a briga é por atenção e retenção. Então, como que a gente consegue construir uma narrativa, construir um roteiro, construir uma persona, uma imagem, na qual o teu eleitorado vai se identificar?
Tu tem um biotipo específico, tu tem outro e eu tenho outro. Então, naturalmente, dependendo das pautas que a gente for abordar, o nicho é totalmente diferente um do outro. Então, o início dessa narrativa tem que ser construída a partir do qual é o meu público que eu quero atingir nesse primeiro momento. E aí eu começo a trabalhar em 2 sentidos nas redes sociais. Eu faço um planejamento para um público específico, para o teu nicho e para o meu, mas eu também tenho que fazer aquele conteúdo que é o mais amplo, que é quando o tráfego pago entrar, ele vai colocar somente a localização Manaus e a partir disso a gente faz os testes. Mas quando a gente for falar da Zona Leste, a gente vai direcionar para um público de Zona Leste, pegando a realidade do público da Zona Leste, diferentemente do Parque 10, diferentemente da Zona Norte. Então, a rede social ela nos favorece nesse tipo de comunicação, porque eu consigo hoje criar estratégias que funcionem melhor do que quando tinha apenas rádio, televisão e material impresso. Então, nesse primeiro momento, é nesse estilo. E aí, mas também não dá para desmerecer o método tradicional de se fazer comunicação e de se fazer marketing político. Por quê? Porque geralmente o cara que vai votar num candidato, determinado candidato, ele não vai ter a oportunidade de conversar como a gente está conversando. Mas ele conversa todos os dias com o líder comunitário, ele conversa todos os dias com o cara que influencia o voto no bairro, que influencia o voto na rua, e ainda aquele cara que influencia o voto na família. E aí esse tipo de comunicação não pode ser ignorado. O público off ainda é muito forte na comunicação e na estratégia política. E esse é um contexto que eu faço a contramão de muitos comunicadores que, não, somente rede social resolve, não, somente tráfego pago resolve, não, somente as novas formas de comunicação resolvem. Eu digo que isso daqui, ele nos dá uma ajuda muito grande, mas esquecer esse método de fazer comunicação do bairro, do corpo a corpo, do dia a dia, esse daqui ele ainda é primordial para uma comunicação eleitoral. Sim. Até porque o brasileiro ele é muito acolhedor, né? A gente muito do abraço, do fogo e tudo mais. E aproveitando ainda que a gente fala sobre redes sociais, a gente sabe, né, que a inteligência artificial tá aí, muita coisa evoluiu. E aí eu queria saber se existe uma manipulação por parte do marketing eleitoral. E se existe algum limite ético para o uso das IAs. Essa semana saíram, né, algumas normas iniciais do processo eleitoral em relação à inteligência artificial. Isso ainda vai ser alterado, sempre acontecem essas alterações, mas vou dar um exemplo bem prático. Na última eleição, algumas plataformas de stream ou plataformas... Vou dar um exemplo, o Google. O Google, ele basicamente se retirou do processo eleitoral na última eleição porque acontecem muitas mudanças nesse período de pré-campanha até o dia da eleição. Então, acontecem muitas mudanças de como que vai ser o tráfego pago, como que vai ser a coleta de impostos em relação a isso, como que vai ser a fiscalização de inteligência artificial, como que vai ser a fiscalização dos cortes, que foi utilizado muito na última eleição de São Paulo. Então, essas mudanças, elas são importantes, porque o processo eleitoral é um processo importantíssimo para o futuro do país, para o futuro da nossa cidade, mas a inteligência artificial ela tem um ponto a ser colocado, que é a questão da ética, né? A inteligência artificial está ali para receber comandos, receber prompts, para facilitar o nosso dia a dia, no sentido de acelerar o processo. Mas o processo final, e aí eu entro aqui num papo mais filosófico, que é o bem e o mal, é a partir da gente. Então, se a pergunta de vocês é um pouco mais voltada nesse sentido de como que acontece esse período, essa questão da fiscalização, isso daí vão sair as regras finais agora nesses 2 futuros meses aí, a gente vai ter as finais. Entretanto, a régua mais pesada nesse sentido ainda está na mão do ser humano. Porque eu posso hoje pegar uma imagem de alguma de vocês, pegar a voz desse podcast que está sendo gravado, jogar numa inteligência artificial e falar que vocês são totalmente contra ao formato de comunicação atual. Eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Então, aí vai partir da ética, de quem pegou essa informação, de quem está manipulando isso e da forma como vai se trabalhar a comunicação política. Existem políticos e partidos e etc. que tendem a usar esse tipo de comunicação para acelerar o processo, para facilitar o processo, mas também existem políticos que preferem utilizar isso para desconstrução de imagem do adversário. E não necessariamente
essa desconstrução de imagem passa por uma crítica construtiva, ou uma crítica, mais uma crítica de destruir mesmo a imagem do opositor. É isso aí. A gente vai fazer uma pergunta que é um pouco retórica, né? Mas a gente queria saber o que faz uma campanha eleitoral dar certo e, durante esse processo, quais os erros que os candidatos podem fazer, né? Qual é o erro que eles fazem? E é isso. Tá bom, vamos lá. Eu vou trazer um contexto da última eleição, sem citar nomes, obviamente, mas vocês vão entender de quem eu estou falando, que eu vou falar de comunicação e de estratégia de campanha eleitoral, que aí vocês vão entender perfeitamente. Pelo menos eu quero que entendam. Nós tínhamos aí um candidato jovem que estava pontuando fortemente para ser o futuro prefeito de Manaus, o atual prefeito de Manaus, e ele tinha uma estratégia de comunicação muito clara. Eu vou agredir o meu adversário e, ao mesmo tempo, pontuar algumas ideias. Estratégia de comunicação eleitoral. Agora vamos falar de estratégia eleitoral, sem falar de comunicação. Existem algumas escolhas que você tem que fazer enquanto líder de uma campanha eleitoral, porque você vai ter que escolher o seu vice. Então, ao meu ver, o vice ele tem que ser mais complementar na tua trajetória, da tua narrativa na campanha eleitoral, do que alguém que é simplesmente igual a você. Porra, se eu sou o Bruno, já sou o Bruno, eu vou trazer alguém que é idêntico a mim para participar de uma campanha? Não. Eu vou trazer uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu, que conversam com outros grupos políticos que eu não converso, para isso ser agregador. Então, eu observo que esse candidato não pensou dessa forma. E aí, mas tudo bem, estratégia de comunicação perfeita, bonitinha. Não conseguiu montar uma chapa de vereadores competitiva. Então, para prefeito, você tem que entender que não é somente tu ter um nome e força eleitoral. Porque, lembra que eu falei da mídia off? Sim. A mídia off é feita pelo teu tio, que acredita numa coisa e convence a família a entrar naquele meio. Sim. É pelo líder da rua da tua casa, que conseguiu, através de uma solicitação, asfalto. É do cara do bairro, que faz o arraial do bairro prestes à campanha eleitoral. Então, tudo isso tem a ver com comunicação. Por quê? Porque, queira ou não, a gente está a todo momento, naquele período de 2 meses, 45 dias de campanha eleitoral, sendo bombardeado diariamente de números, informações, jingle, cores, narrativas, de tensionamentos de lado A, lado B, informações de operação da Polícia Federal. Então, assim, a comunicação ela tem a ver com tudo isso. Tanto para construir uma imagem, construir uma narrativa, quanto para desconstruir uma imagem e desconstruir a narrativa do adversário. Então, pelo que eu percebi, a campanha eleitoral do ano passado, ela largou com um jovem candidato muito bem, mas deixou correr por fora todo mundo que estava solto. Tanto que quem foi para o segundo turno nem pontuava como terceiro ou quarto na pesquisa, pontuava como sexto. Então, a comunicação ela tem que estar a todo momento atenta a esses nuances das ciências humanas. Então, assim, nós fazemos pesquisas quantitativas, que é o número em si, mas entender que aquele número não é um número frio. A gente tem pessoas que pensam, pessoas que sofrem, pessoas que se beneficiam de algum serviço público, pessoas que convivem o nosso dia a dia. Então, olhar um número eleitoral apenas pela questão fria é bola fora, é furada. Sim. Muito bom. Eu queria saber no seu currículo se você tem alguma campanha bem-sucedida para compartilhar com a gente. Eu vou trazer duas. Eu vou trazer uma bem-sucedida e uma que nós perdemos. Mas assim, vamos lá. Vamos começar pelo lado bom, né? Uma campanha que foi vitoriosa. Então eu vou trazer para vocês uma do Amazonas, uma de Manaus, que foi bem recente, e uma do estado de Roraima, que foi 4 anos atrás. Vamos lá. O de Roraima, o vitorioso, ele era um cara que ele não tinha expressão em comunicação digital nenhuma. Acho que ele tinha, 2, 3 mil seguidores na rede social dele. Mas ele é um cara de um currículo gigante. Então, o cara já tinha sido ministro, desde ministro, secretário nacional, representou o Brasil no Japão, na China, na Europa, etc. Então, ele tinha um currículo muito grande para se trabalhar a comunicação dele. E aí, qual foi o primeiro passo para esse cara? Bicho, vamos estudar o que é a dor do estado de Roraima e como esse político consegue, nesse período curto de tempo, de 3 meses, dar soluções práticas para esse tipo de situação.
Mas por que eu trouxe Roraima? Não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer o estado de Roraima, mas a cobertura de internet no estado de Roraima é precária. Então, na capital, Boa Vista, a estratégia de tráfego pago que eu montava, ela era muito complicada. Por quê? Porque nós tínhamos ali 300 mil pessoas para atingir, mas apenas 150 recebiam conteúdo. Agora imagina, ele é um candidato a deputado, dentro de uma chapa de 50, competindo com mais 20 partidos que também lançaram 50. Então é muita gente para competir, a retenção e a atenção nas redes sociais. E enquanto todo mundo fez um caminho convencional de comunicação, a gente pegou o candidato e fez totalmente o inverso. A gente fez uma comunicação onde ele aparecia muito mais como ele do que como uma assessoria em si. Sim. E aí foi o que a gente conseguiu dar uma virada na comunicação dele. Porque enquanto 90% era aquele discurso bonitinho, estou chegando aqui na hora tal, não sei o quê, acompanhado do governador, não. Ele estava na frente da casa dele, pegava a câmera do celular, ou no dia a dia no carro ali, fingindo que não tinha assessoria nenhuma, que não tinha absolutamente nada por trás disso, e começou a fazer os conteúdos dele relativamente virais. Então a gente saiu dessa campanha com a vitória dele, foi o terceiro mais votado do pleito, o segundo do partido. Sim. E saímos com 12 mil seguidores na conta dele, não lembro assim. Mas 12 mil seguidores para Boa Vista, como se fosse na proporção para Manaus, sei lá, saiu com 50 mil seguidores. Sim. Na dimensão é basicamente essa. Então Boa Vista foi essa estratégia vitoriosa. Vou trazer um pouco para Manaus. Teve um candidato que eu trabalhei, que ele era um empresário jovem, tinha uma empresa de eventos e tal em Manaus, mas não tinha oratória, não tinha algo que eu falasse assim, comunicação política. Então, vamos fazer de tudo para não mostrar que ele é candidato, mas para quem está seguindo, começou a acompanhar o trabalho dele, lá na frente a gente faz o trabalho eleitoral, que é justamente aquilo que eu conversei com vocês no início do trabalho. Deu bem certo no começo, meio e quase fim. No fim eu saí dessa campanha, mas assim, a marca ficou lá, ele foi eleito, hoje é vereador de Manaus. E a ideia principal é exatamente essa, é mostrar que a política, por mais que ela pareça às vezes um improviso, para a pessoa que está recebendo o tipo de conteúdo, mas vocês vão entender muito bem isso quando estiver no mercado de trabalho, de que muitas das vezes aquilo que parece o mais simples, que o cara olha e fala assim, eu faria isso, é o que mais dá resultado. Sim. Então, às vezes na comunicação política, o simples é o que resolve. E aí, bora falar de uma campanha que, para mim, foi uma campanha linda, perfeita, maravilhosa, mas perdemos essa campanha. Por quê? Porque a mídia off não foi a mais poderosa, que foi no interior do Amazonas, de uma candidata a prefeita de uma cidade bem grande do interior, que inclusive foi destaque aí do Boi Azul. Ela foi candidata, nós tivemos uma campanha linda, campanha maravilhosa, campanha emocionante, campanha daquelas que tu sente que pô, não é só pela profissão, sabe? E, infelizmente, por questões da política, o que é normal, a gente não teve o êxito, mas foi, para mim, uma das campanhas que eu mais amadureci e cresci profissionalmente, que foi a campanha da eleição passada. Foi linda. Isso é muito importante, né? Gente, infelizmente, o programa está chegando ao fim. E a gente, para fechar com chave de ouro, a Alice vai fazer a última pergunta. Tá bom. Antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho outra pergunta para fazer para você, que você falou a respeito. Eu gosto sempre, não furo o roteiro. A respeito da mídia off, né? Você falou que a candidata perdeu porque o off não pesou tanto quanto as redes sociais. Você considera, assim, que a mídia off em uma campanha política é mais importante do que a campanha em si, em mídias e tudo mais? Eu não diria mais importante, mas eu diria que elas são complementares. Não dá para usar a exceção como regra. Vou dar de novo um outro exemplo aqui. Tem aí um candidato que ele não faz mídia off. Assim, ele é pré-candidato hoje, mas ele pontua em primeiro em qualquer pesquisa eleitoral do Amazonas. Pô, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Ele só faz mídia off. E aí, beleza. Ele é uma exceção. Ele não pode ser a regra. Porque tem muitos candidatos que... Vocês acompanham isso, quem está assistindo acompanha isso.
Chegou o dia da eleição, a gente fala assim, como é que pode que esse cara foi eleito? A gente não vê nada dele, não chega nada dele pra gente. Sim. Porque a mídia off dele é muito forte. Então, eu acredito nesse equilíbrio do on e do off para ter um resultado efetivo numa campanha eleitoral. Mas, assim, são vários e vários fatores que levam uma eleição a ter o êxito, tá bom? E a mesma coisa o fracasso. Não sei se vocês acompanham o Lito do Aviões e Músicas, que ele fala bastante sobre a questão de voos, etc. E ele diz que para um avião cair, não é simplesmente uma coisinha, uma luzinha que acendeu. São uma sequência de fatores que fazem com que aquele avião caia. Uma campanha eleitoral é basicamente a mesma coisa. Você pode construir algo gigantesco e alguma coisinha acontece na semana da eleição que desconstrói tudo aquilo. E entender que a população está muito mais antenada hoje na política do que era 15, 20 anos atrás. Hoje a gente sabe o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal, gente. Assim, isso há 6 anos atrás, 8 anos atrás, ninguém fazia a menor ideia de quem eram esses caras. Então, tem que ter muito cuidado hoje com esse tipo de situação que é a mídia on e a mídia off. Agora, a pergunta, né, que eu quero deixar pra gente finalizar é a respeito, né, do que você falaria para as pessoas que querem iniciar no marketing político, né? Quais habilidades ou o que a pessoa deveria começar a fazer para, no futuro, ela ser bem-sucedida nessa área? A primeira coisa, pensar bem mesmo se tu quer entrar no marketing político. Não, brincadeira. É um campo muito grande. Eu tô muito contente com a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos aqui em Manaus, no Amazonas principalmente, porque hoje a gente vê prefeitos do interior, vereadores do interior, que estão procurando mão de obra qualificada para trabalhar comunicação política. É uma coisa que a gente não tinha capacidade de imaginar que isso poderia acontecer. Então, o mercado hoje ele está muito antenado, assim, e eu peço que estudem sobre política. Porque a comunicação vocês já vão aprender naturalmente. Sim. Vocês estão fazendo um curso de comunicação, vocês vão viver comunicação, vocês vão aprender sobre comunicação, vocês vão ensinar sobre comunicação. Mas política, entender as nuances da cidade, entender o contexto do bairro que vocês moram, o contexto da cidade em que vocês moram, isso daí não se aprende dentro de uma sala de aula. Isso se aprende no cotidiano, né, na pesquisa que você... Da forma que você vai ouvir alguma crítica. Eu não misturo, eu já misturei bem no começo, mas hoje eu não misturo absolutamente nada das minhas convicções pessoais dentro do campo onde eu trabalho da comunicação. Assim, eu tenho o meu pensamento social-democrata, mas eu já fiz campanhas para políticos de extrema-direita e que a gente ganhou a eleição. Eu já fiz campanhas eleitorais em Manaus para políticos de esquerda, para políticos de centro, de todos os campos. Porque eu tenho que entender que a partir do momento que eu aceito aquele desafio, eu me coloco também como objeto pertencente àquele processo. Então eu tenho que entender que, beleza, lembra da questão da ética, que a gente falou sobre inteligência artificial? Isso também tem que pesar em cima da gente. E aí a campanha eleitoral é uma batalha, gente, é uma guerra. É diferentemente do varejo, onde você vai querer apenas convencer para comprar alguma coisa ou outra. Você está vendendo reputação das pessoas. Você está vendendo uma ideia. E vender uma ideia, ela é muito difícil. Mas a partir do momento que você consegue fazer com que uma ideia entre na mente das pessoas, as campanhas eleitorais passam a não ter mais um domínio nosso. E isso é em qualquer ambiente da comunicação. Vocês vão entender isso ou já devem entender, porque já devem fazer os seus trabalhos fora daqui. Aquela ideia que é pequena, mas quando tu vê, já virou um negócio gigante. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Estudem, se qualifiquem, discutam bastante, ouçam bastante, se isentem de questões... É a recomendação que eu dou, né? De recomendações ideológicas pessoais e passem a ver o todo. E a partir do todo... façam as suas análises de construção e estratégia de marketing, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Muito enriquecedor, né, o nosso papo de hoje. Mas antes da gente encerrar, a gente fez um vídeo, a gente fez um questionamento, né, com algumas pessoas da instituição. A gente fez com uma professora, com um aluno e com uma pessoa que trabalha aqui. Certo. E esse vídeo vai ser passado agora. Oi, gente, eu sou a Luane, eu faço parte do curso de Publicidade e Propaganda e hoje estou aqui com a professora Renata e ela vai nos responder o que ela espera dos candidatos ao cargo público para 2026. Eu espero preparo, compromisso real com a população. Não adianta só fazer campanhas bonitas
e na hora que for exercer o cargo, não cumprir com nada que foi prometido antes, né? Então nós estamos aí, né, com uma esperança de ter bons políticos, né, que atuem no cargo nos próximos anos. Você acha que as redes sociais tornam os candidatos mais próximos ou mais manipuladores e por quê? Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou do primeiro período de psicologia e eu acho que acaba tornando os candidatos mais manipuladores, porque com o avanço das mídias sociais hoje em dia e a globalização, acaba que eles conseguem escolher o que eles querem mostrar para a população e eles não mostram o que eles fazem de ruim ou as desvantagens que tem no trabalho dele. Eles acabam mostrando só a parte boa e o que eles querem que a população veja, assim criando uma manipulação mesmo. Oi, qual é o seu nome e qual é o setor que você trabalha? Meu nome é Márcia, eu trabalho como segurança aqui na FAMETRO. Na sua opinião, qual a importância do marketing político na construção da imagem de um candidato? Essencial, né? O marketing constrói a imagem do candidato e ajuda a comunicar a imagem de uma forma simples e estratégica. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Deu para esclarecer muitas coisas, né, nesse nosso bate-papo. Como funciona, né, o marketing por trás da política, por trás dessas redes sociais. E eu espero que todo mundo tenha aprendido e gostado, né, do assunto. Eu espero também. Vou deixar mais dúvidas para vocês, que geralmente é o mais importante, né? Sair daqui com mais dúvidas para procurar aprender um pouco mais. Exatamente. Eu, por exemplo, já fiquei cheia de dúvidas. Já quero bater um papo mais profundo com você. Enfim, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Bruno, por vir aqui. Obrigado. Conversar um pouco com a gente sobre isso. Eu quero pedir uma coisa especial de vocês, que vocês sigam o Bruno aqui no nosso Instagram, @BrunoRodrigues, e também sigam o Instagram de publicidade aqui do nosso curso, né, Publicidade FAMETRO. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.